Potter Entrevista chega na sua chega no seu terceiro episódio desta temporada que você leu ali. Tecnologia, maldição ou salvação? A gente quer entrevistar pessoas de mundos diferentes, que de alguma maneira têm algum vínculo com tecnologia, e pode ser um vínculo apenas de curiosidade, para a gente tentar ver o que vem por aí, né? Obviamente que tecnologia é um termo muito amplo, enfim, né? E hoje a gente está na área médica, como também você já viu, que já sabe quem é o nosso convidado, e a gente vai ganhar bastante ouvindo sobre o quanto a tecnologia já, bom, que ela já ajuda e que ela acelerou e que ela faz a gente ficar mais tempo no planeta Terra, você já sabe disso. A gente morreu aos 20, depois aos 30, aos 40, e tudo a ciência conseguiu, a tecnologia conseguiu fazer com que a gente aproveite mais este planeta, mais tempo pelo menos por aqui. Mas, aparentemente, estamos vivendo o maior salto que ela pode dar, né, com esse termo inteligência artificial. E essa temporada, junto com o Tecnopuc, que está com a gente aqui, que vai nos levar agora 2024 por SXW, para a gente ouvir bastante histórias por lá. Né, o Tecnopuc pediu para a gente provocar e ser provocado. Para falar pessoas que falam mal da tecnologia e bem da tecnologia, enfim. E aí, Cristiano, não sei exatamente se está aqui para falar bem ou mal, né? Mas está aqui para, além de nos explicar muita coisa, também ser crítico com isso. Então, cara, obrigado pelo teu tempo. Tudo bem? Como estamos? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite, agradeço estar aqui e te acompanho há um tempo, então é um prazer poder falar sobre um tema que eu gosto tanto, que é saúde, tecnologia, inovação e poder conseguir explanar ou, quem sabe, dar minha opinião sobre esse tópico, né? Quanto mais dentro da tua área, melhor para a gente, né? Porque a gente quer realmente entender o quanto essas grandes revoluções, e pelo Uhum. que a gente lê muito, que estão por vir, elas já estão acontecendo, claro, né? Sempre uma coisa que não Sim. vai ter a terça-feira que isso vai começar. Enfim, né? Mas as grandes transformações estão por vir, né? Pelo menos a gente sente isso, né? Da tua área de saúde, né? Para a gente ter um compêndio completo aqui, para as pessoas ouvirem coisas de mundos diferentes. Então eu começo te perguntando: tecnologia na tua área, Cristiano, maldição ou salvação? Salvação. Hum. Acho que como médico e como entusiasta de tecnologias e tendo trabalhado isso nos últimos 6 anos com startups de tecnologia, a gente vê pelo lado da salvação, né? A medicina, ela vem nessa evolução, como tu mesmo disse, né? A ciência na área da saúde, apesar, né, da gente ter enfrentamentos, como tivemos aí recentemente, né, com pandemia, a medicina vem evoluindo muito através da ciência e a tecnologia, eu acredito que é o mesmo caminho, né? O mesmo caminho. A tecnologia ela vem para agregar, ela vem sim para salvar mais pessoas. Podemos ter assim uma pitada ali, a gente pode comentar um pouco mais do que pode ser ruim, do maldição, mas o termo geral é a salvação, né? Eu acho que como médico que a gente está buscando aqui, a velha máxima, né, de salvar vidas e cuidar de pessoas e estar com as pessoas e ter o ser humano chegando mais longe, a tecnologia ela vem com certeza para ser aliada disso. Bom, é impossível, né, a gente evitar o principal termo, que é a inteligência artificial, né? Sim. Tem gente apavorada, como o Harari, tem gente dizendo que, né, o mundo tá salvo. Enfim, eh, eh, o que a gente pode linkar, assim, o que pode dar de exemplo de coisas que já estão acontecendo, Cristiano, de inteligência artificial, que estão, né, na tua opinião, já, né, no caso, salvando, né? O que tu pode já linkar entre tecnologia, salvação e inteligência artificial? Ah, perfeito. Inteligência artificial é a bola da vez, apesar de já ser uma tecnologia há bastante tempo, desde até, estava ouvindo agora recentemente um podcast sobre isso, ela vem desde a década de 40, 50, e aí vai crescendo, né? Obviamente ganhou uma exponencialidade, chegou muito ao público com o advento do ChatGPT, né? Com o advento da inteligência artificial generativa, que é você conseguir através dos modelos largos de linguagem, os LLMs, né, que a gente fala, conseguir interpretar a linguagem, e aí eu até uma tu trouxe o link, né, do SXSW, eu tive, né, também agora esse ano, 2023, até, e pude assistir o presidente na época, o Greg Brockman, né, que, claro, tiveram reviravoltas, né, mas vamos falar, o Sim. presidente até então não era o Sam Altman, né, mas é o cofundador junto com ele, e ele falando exatamente sobre isso, que a inteligência artificial ela virá, e um dos grandes pontos que eles veem em revolução é na área médica, é na medicina, né, então a gente tem, eu acho que até uns pontos principais ali no início, a inteligência artificial ela veio para reconhecer padrões, e até eu acho que a própria Google, junto com o YouTube,
começou bem no início, para trazer um exemplo, né, a identificar aqueles vídeos de gatinhos, de gatos, né, que tu olhava no vídeo para identificar o que era gato, o que não era gato, o que era uma bola, um novelo de lã, o que era. Começou a testar e treinar isso, a reconhecer padrões. Então, na saúde, o que a gente tem muito é reconhecimento de padrões. Então, um dos primeiros pontos, e até uma especialidade que a gente fala bastante, é a radiologia. Né? Tu conseguir identificar com uma maneira mais rápida e ágil padrões num determinado exame, no raio-x, por exemplo, ou num exame, uma tomografia, e conseguir identificar nódulos pulmonares, por exemplo, identificar precocemente, né, câncer de pulmão, nódulos de mama, câncer de mama, no caso, conseguir anteceder e até mesmo evitar erros, né, porque a capacidade de nós, de ser humano, mesmo olhando 10, 20, 30, 50 exames, então a inteligência artificial ela vem para facilitar e para agilizar esse processo. Aí um dos pontos que foi inicialmente e entrou muito forte foi na radiologia. Né? A radiologia, tu conseguir, através do software, identificar, ser mais rápido e agilizar esse diagnóstico e não deixar passar, digamos assim, algo que poderia ser bem grave para o paciente. Né? Mas agora a gente está falando já de uma nova era, né? Uma era que a gente consegue identificar linguagem, tu consegue pegar, escutar todo um paciente, te fazer um resumo daquilo que o paciente falou e entregar praticamente um diagnóstico com isso, né? Com a inteligência artificial generativa, né? Quase que o termo que a gente vai poder debater bastante, né? Que é substitui ou não substitui o médico, né? Acho que é aquele velho ponto, né? Até onde a tecnologia vai ou não substituir o ser humano e aqui no caso, né? O médico ou o profissional de saúde. Mas sim, já tem tecnologias que, por exemplo, conseguem escutar dentro de um consultório, avaliar toda a conversa que o médico teve com o paciente ou com o cliente, qualquer que seja o ponto, e trazer isso resumido, até mesmo trazer, olha, um auxílio para o médico, qual é o diagnóstico provável, qual é a situação que se enquadra nisso, e até mesmo, porque não propor tratamentos, né, baseado naqueles dados, naqueles sintomas, naqueles dados dos exames que o paciente vai ter. Então, tu está resumindo todo esse ponto. A inteligência artificial também, ela acredito que ela está vindo muito forte para desenvolvimento de novas drogas. Né? Então, agora até estava recentemente estudando, tem uma nova empresa, a Silico, que é uma startup que trabalha exatamente sobre isso, consegue antecipar o desenvolvimento de novas drogas, novas terapias, pode durar para uma indústria farmacêutica o processo médio de perto de 10 anos. Tu imagina, tu vai Nossa. receber um medicamento novo, assim, e é o que já foi começado a testar há 10 anos atrás, porque primeiro tem que ver qual é a molécula, testar essa molécula, começar pelas diversas fases dos ensaios, primeira fase 1 em testar se é viável, depois fase 1 em animal, depois a fase 2, né, em começar com os pequenos ensaios clínicos em humanos voluntários e depois para ir para os ensaios maiores, para ter o resultado em cima disso, para ser aprovada pelas agências reguladoras, aqui no Brasil, Anvisa, nos Estados Unidos, é conhecida como FDA. Então, esse processo todo, além de ter um investimento enorme em cima disso, de tempo, de dinheiro, de ciência, vai durar 10 anos. Então, a inteligência artificial consegue antecipar muito isso, criando as moléculas e antecipando quais são os potenciais resultados da ligação dessas moléculas para gerar uma nova droga, ajudando nos ensaios clínicos, trazendo pessoas, trazendo voluntários, agilizando também os processos em cima disso, então tu consegue encurtar muitas vezes. Agora a gente está vendo recentemente sendo medicamentos podendo ser criados, ou pelo menos moléculas, a tendência a entrar no ensaio clínico em menos de 30 meses, né? Então, isso acelerar muito esse processo. Então, De são 10 três exemplos anos, de 10 anos para meses. para meses, podemos citar assim. Claro que está ainda Depende do incipiente, problema, claro, mas enfim. exatamente, depende da doença, depende do problema, mas tem novas drogas, novas moléculas sendo criadas em até 30 meses, do que antes demorava muito mais tempo, né? Bom, Cristiano, abrimos várias abas, né? Vamos pegar novamente um galhozinho ali e visitá-lo um Sim. pouquinho, né? Eu citei o Harari, um dos pontos dele é que teremos exércitos incapacitados, né, e atirados na sociedade, né, por ser Uhum. incapacitado, né, de não conseguir emprego, trabalho, enfim, né, e aí a sociedade não vai ter onde despejar essas pessoas de alguma maneira, né. E aí tu citas sobre a substituição do médico, né, enfim, a medicina é feita pelo olhar humano, pela observação humana, Uhum. claro que quando vai para o laboratório, quando vai para a ciência, a pesquisa, enfim, a máquina ajuda muito, a tecnologia está muito próxima disso aí, né? Mas ainda é um olhar humano, né? O quanto o olhar humano ainda será importante, né? É claro que a gente precisa de um parâmetro. Vamos colocar que o parâmetro é o máximo, que a gente atingiu uma inteligência realmente revolucionária, né? Por que ainda ter médicos? Por que ainda ter seres humanos ali se as máquinas serão muito mais
aptas a eu entrar em algum local, numa cápsula, e saber exatamente qual é o ponto, qual é o problema que eu tô, para que eu tenho que ter um ser humano ainda? O ser humano é só para apertar, abrir a portinha da cápsula, fechar e me tirar dali? Enfim, onde é que entra o médico e esse conhecimento humano? Eu gosto muito de um médico que fala bastante e de forma entusiasmada sobre inteligência artificial, que é o Eric Topol. O Eric Topol escreveu até um livro sobre isso, né? Deep Medicine. Ele é um cardiologista muito conhecido nos Estados Unidos e entrevistou agora recentemente o Geoffrey Huntington, que foi o Godfather que se chama de inteligência artificial, acabou de ser do Google. Entrevistou também o Andrew Ng, né? Ou seja, são grandes especialistas em inteligência artificial. E ele coloca essa pergunta para os próprios especialistas nessa área. Mas ele fala o seguinte: não irá substituir o médico, muito por essa capacidade nossa de termos o contato humano. Então, a medicina, a saúde, ela vem muito disso. Ela foi só colocar a ti mesmo. Tu te sentiria confortável sendo tratado 100% por uma máquina, né, direto no teu computador? Quando a gente As está máquinas que eu doente, consigo imaginar, Cristiano, não, né? Mas eu tenho perguntas de como serão essas máquinas, né? Eu fico angustiado em saber como serão as máquinas, porque a gente tem a tendência nossa é imaginar que o ET é tipo o ET do Spielberg, né? Daqui a pouco ele é um plasma, ele é um vapor, ele é uma coisa inimaginável, né? Essas máquinas não, as que eu consigo enxergar hoje não. Mas enfim, a gente vai avançando. Mas eu entendi a tua pergunta, vamos não vou passar. atrapalhar, não vou apressar. Enfim, não, eu prefiro o toque humano. Eu prefiro um super médico, uma super médica, carinhosos, humanos, né, no sentido amplo da palavra, sim. São muito mais agradáveis que algo frio, certamente. Bom, tu espero que não, mas todo mundo já se colocou numa situação como paciente, né? Ou pelo menos um familiar, e eu até tive recentemente um familiar bem próximo, e era uma situação complexa, né? De possível poder ou não ser tumor, né? Então imagina a angústia que isso pode causar, imagina realmente a ansiedade grau, e tu ter um médico que está te acompanhando, que tem aquele lado humano, que está conversando, que está disponível, que vai sentir o que tu está sentindo, é a famosa empatia, né? Isso aí até tem uma propaganda clássica de um grande hospital, que é Cleveland Clinic, e essa propaganda, assim, eles colocam o seguinte, né? Colocam a câmera mostrando tá lá, uma pessoa subindo uma, um, assim, um elevador e a pessoa pensando assim, saindo do hospital, pô, será que esse tumor vai ser maligno ou vai ser benigno? Aí tá lá o casal grávido, será que vai ser saudável, não vai ser, como é que vai nascer, como é que vai estar? Aí vai ter outra pessoa, vai ter um menininho ali, mostra a propaganda saindo, correndo e pensando se vai conseguir, né, se recuperar da fratura que ele teve na perna. Enfim, colocando a visão de cada um daqueles pacientes do hospital, o que estão pensando da sua saúde. Então, esse lado de você ter empatia, de você ter que colocar no lugar do outro, que é o clássico da saúde, isso é pouco provável que a máquina vai conseguir substituir. Ela até pode ser treinada a entender uma face, um sentimento e dar uma resposta treinada e ser muito similar ao que o humano faria. Mas o toque, o contato, aquela palavra certa na hora certa, isso muito pouco provável ser substituído. Eu diria que não vai ser substituído tão cedo, né? Então, o que a inteligência artificial e a nova tecnologia ela vem? Ela vem para substituir aquilo que a gente não quer ou não gostaria tanto de fazer. Até no próprio SXSW eu coloquei o John Maeda, né, que é um grande designer e trabalha hoje em dia, ele está na área de inteligência artificial da Microsoft e fala o seguinte: tudo aquilo que a gente não quer fazer, ou que é o burocrático que a gente chama, a gente tem que substituir por tecnologia, por inteligência artificial. E sobrar tempo para a gente poder fazer aquilo que a gente realmente gosta, da criatividade, de ser humano, de ter as soft skills, né? Que ter aquelas capacidades não técnicas e poder lidar. Então, na medicina, o próprio Eric Topol, voltando aqui lá, né, ao início, ele fala isso. A inteligência artificial ela vai ser capaz de tirar os teclados da nossa frente. Porque é muito Hum. chato. Tu vai fazer uma consulta com o médico, tá lá o médico declarando. Ah, sim, o que você fala? Ele fica 90% do Né? Nem tempo olha pro cara. e quase nem olha. Né? E às vezes eu falo também, eu como médico estou atendendo, sou anestesista, né? Eu trabalho ali com o paciente, e muitas vezes tem tanto papel para preencher, ou tanta burocracia, que o teu contato com o paciente é menor, assim, ainda mais um procedimento que for mais rápido. Então, se você conseguir substituir toda essa parte e automatizá-la e deixar o médico mais livre para ser o que ele realmente pode ser, que é ser humano, ter o contato, é perguntar, é fazer as perguntas certas, é tu receber o resumo com a inteligência artificial prévia, ou naquele momento, trazendo todos os dados prontuários, todos os exames prévios, ó,
e fala: esse aqui é o paciente, esse aqui é o resumo, agora só conversa com ele, só dá a atenção, a empatia e faz o que realmente tem que ser feito. Então, eu acredito nisso. Ela vem para realmente substituir o lado burocrático e que o médico, ou que o profissional de saúde, qualquer outra profissão não quer fazer tanto, e aquilo que tu possa fazer melhor, que é ser mais humano, ser mais empático, ter esse momento, e às vezes até assim, que toca, quantas pessoas não têm seus médicos preferidos, não tem seu médico da família, não vai lá 10, 15, 20 anos. Eu tenho um médico, eu referenciei agora aqui para minha familiar, que foi médico da minha avó, e ele é um cara relativamente novo. Então, porque a gente confia, esse dom da confiança, tu não consegue comprar no supermercado, não consegue entrar numa Hum. cabine e então, tu consegue fazer coisa. Claro que, se for pensar do ponto de vista de sociedade, de escala, é difícil ter esse médico para todo mundo, né? Então, a tecnologia ela vai ser muito mais acessível e trazer muito mais saúde para várias pessoas. Mas o lado humano ainda vai ser muito pouco provável que seja substituído, né? Cristiano, tu falou uma palavra muito interessante que é a antecipação, né? Porque na medicina o tempo é vida, né? A agilidade, né? A leitura rápida de qual é o problema para atacá-lo, né? Porque a gente procura sempre um médico porque a gente está com algum problema, né? Ou, né, se a gente é um pouquinho mais precavido, para dar uma limpa ali para ver se está acontecendo algum problema, não exatamente causado por uma dor, por algum infortúnio qualquer, né? E a antecipação seria uma coisa bem clara já acontecendo da tecnologia que a gente está chamando de inteligência artificial para isso, né? Qual é o limite humano? Né? Eu vou esquecer um pouquinho a tecnologia e eu vou para a gente, nós humanos, né? A gente na medicina chegou. Claro que eu sei que são seres humanos que estão criando essas máquinas, beleza. Mas na medicina a gente bateu no limite humano, a gente esgotou o limite da capacidade humana de leitura, de um prognóstico, né? Sei lá, de perseverar, de tudo de bom que pode a medicina nos dar. A gente bateu num teto ou não? Ou nós, só como humanos, Hum, ainda podemos ter mais? não, podemos ter mais. Mas é que competindo com milhões e milhões de informações, e a medicina, eu acho que ela é tão ou mais ágil do que é a informação que tem hoje em dia, né? Tu é jornalista, tu sabe disso. Como é que eu consegui saber o que tudo está sendo notícia nesse exato minuto? Não tem como, né? E como é que vai saber com diversos, dezenas de artigos científicos, dezenas de pesquisas que estão saindo nesse exato momento? São publicados milhares e milhares de artigos nesse exato momento que está acontecendo agora. Então, a máquina ela vai ser hábil e conseguir a adquirir e ter toda essa informação disponível em um exato momento. Ela com certeza vai ter muito mais essa habilidade e ter esse topo. Agora, de novo, entrando naquela questão da criatividade, do lado humano, isso é difícil dizer que vai ultrapassar esse nosso lado. Bom, tem um exemplo bem clássico, né? Agora saiu agora recentemente, o próprio Hector Paul trouxe nesse podcast dele, uma revista bem reconhecida, que é a JAMA, onde pegaram 70 casos clínicos de uma outra revista conhecida, que é a New England Journal of Medicine, que eles colocam os casos clínicos mais complexos e aí trazem especialistas para resolverem esses casos clínicos e compararam esses especialistas resolvendo esses mesmos casos clínicos com especialistas que tinham a possibilidade de usar a inteligência artificial para resolver esses casos. E aqueles pessoas com a inteligência artificial adquiriu uma efetividade muito maior do que aqueles que não tiveram. Então, isso mostra também, eu acho que a visão aí do futuro a curto, médio prazo, é aqueles médicos que usar essas ferramentas a seu favor vão ter sim a sua capacidade de potencializada muito maior para antecipar diagnósticos, para tratar melhor os pacientes, para ter um limite extrapolado. Então, acho que ela vem para acoplar isso para conseguir chegar a um limite maior, isso sim. Bom, acoplar, né, é uma ferramenta, né? Até hoje, esses dias eu li um artigo sobre a invenção da penicilina e o que isso revolucionou, né, tudo, inclusive a dor humana, né? Ainda eu consigo tratar como uma super ferramenta, talvez a melhor ferramenta criada na medicina, ou eu consigo entender que realmente pode ser um ser maior que apenas uma ferramenta? Tô dizendo exatamente da inteligência artificial, pelo que tá pintando Sim. na área médica, enfim, né? Ainda é uma super ferramenta, talvez a maior de todos os tempos, ou eu posso. Tu viu que eu viajei um pouquinho na pergunta, né? Tipo assim, ou eu já consigo tratar como uma coisa maior do que uma ferramenta. Eu não acho que não vou ter essa resposta para te dizer, né? Se pode ser maior, Não aí tem, a não gente tem a entra naquele resposta campo. porque o céu é o limite?
Acho que sim, acho que esse é o limite. O próprio Greg Brockman, e eu acho que o Sam Altman também falou. Claro, eu estou usando o exemplo da OpenAI, mas tem diversas outras empresas que estão Sim, crescendo e entrando nesse ramo agora. Eles comentam muito a questão do AGI, né? Quando a própria máquina vai pensar por si mesma, vai ser capaz, né, de gerar a própria inteligência. O que que isso vai ser capaz? O que que vai ser isso possível? Será que ela vai ser independente daquilo que a gente tem, criar os próprios medicamentos, criar as próprias drogas? Ela vai conseguir, né, chegar a um nível maior do que a gente tem de inteligência? O que que vai ser criado em cima disso? E na saúde, eu acho que a gente nós não temos ainda a capacidade de saber o que que isso pode atingir. Mas no momento ela ainda é uma super ferramenta. a No momento é maior uma de todos super os tempos. ferramenta. A maior de todos os tempos, com certeza. Na área da Eu medicina, é diria, com claro, certeza. obviamente, que é o nosso assunto aqui. Da área da medicina, área da saúde, a gente vê realmente uma enxurrada de startups, uma enxurrada de empresas trabalhando com esse conceito. Aí você vai desde interoperabilidade, da questão de como é que eu consigo juntar todos esses dados. Hoje em dia que a gente fala de dados, né? É um ponto que a gente fala muito em saúde. Mas fazer uma analogia com a Fórmula 1, por exemplo, até eu falo em umas palestras que eu dou. A Fórmula 1, um carro de Fórmula 1, e cresceu, e até agora há pouco, uma decisão da equipe lá da Red Bull foi tomada baseada em inteligência artificial, porque existiam dados do tempo, do carro, do piloto, de como é que está a sensação. São mais de 300 sensores aplicados dentro de um carro. Né? E usando essa mesma analogia, nós, seres humanos, quantos sensores a gente pode ter daqui para frente para o futuro? O wearables, os patches, a gente já tem maneiras de conseguir medir, né? Bom, os clássicos, né? Frequência cardíaca, oximetria, que é oxigenação do sangue. Agora, daqui a pouco já vamos ter, aparentemente, parece que a Apple vai lançar esse ano, medir a pressão arterial, tudo para um relógio com um novo método que é o PPG, que é pré-tomografia, que é para avaliar, consegue com dois sensores não ter aquele mais o manguito que aperta e afrouxa, mas através de um sistema de luz para avaliar exatamente o que está passando dentro do vaso sanguíneo, tu vai conseguir analisar. Então, doenças crônicas, monitoramento, a gente já tem hoje em dia sensores que conseguem medir a glicemia do paciente online o tempo inteiro. Tu encosta o smartphone e tu vê a glicose do paciente. Então, esses diversos sensores vão cada vez vão estar mais amplos e acessíveis para o paciente. Então, tu vai ser monitorado, digamos que 24/7, e o teu médico à distância, o teu serviço de saúde, que seja conseguir te monitorar, conseguir saber o que tu está ingerindo, como é que está a tua saúde em cima disso, e ter muito mais controle e acesso. E aí você vai ter realmente, né, usando a analogia da Fórmula 1, saber que caminho você vai, tratar melhor essa doença. Então a inteligência artificial já está fazendo isso. Então você pegar esse grande número de dados, acoplar com uma inteligência artificial, com essa super ferramenta, o quão a gente não pode chegar mais longe com isso, né? Porque a gente praticamente faz uma medicina ainda muito, se for olhar, né, porque a gente pode ter potencial. E eu faço a pergunta: chegou a medir a sua pressão hoje? Tu sabe a tua frequência cardíaca de agora, no momento? Tu não sabe, né? O teu dado, o quando é que tu foi no médico? Tipo, fui há 6 meses atrás. Então é muito intermitente. Tu vai no médico há 6 meses, tu vai no médico ano que vem, teus exames tu faz a cada ano, que até é necessário, não precisa fazer exame toda hora, mas esse intervalo, ele é muito longo. E muitas vezes o intervalo as doenças podem acontecer nesse próprio local. E aquele teu dia a dia, como é que tá a tua pressão, como é que tá o teu lado emocional, o teu lado mental em cima disso. E aí já tem diversos wearables que conseguem avaliar. Tem um wearable que a própria Amazon lançou, que é o Halo, que quando ele nota o nível de estresse da voz da pessoa. Se ela está estressada, está brigando no trânsito, e automaticamente tu já chega no carro e fala, não, quem sabe tu não ouve essa música, já que teu nível de estresse está muito alto, então já te sugestiona algo para te deixar mais relaxado. Quem sabe tu não faz 10 minutos de meditação no teu aplicativo aqui no Calm. Então, você consegue criar plataformas que vão sugerir, né, para a pessoa, e isso pode acontecer com a saúde. Olha, tu comeu hambúrguer agora, porque tu tirou uma foto do celular, postou no Instagram, esse aqui tem 1.200 calorias, por que tu não vai fazer um exercício e não sugestiona? Então, a gente vai ter cada vez mais plataformas, junto usando com nossos dados e wearables diários, e até mesmo mapeando, né, nossas redes sociais, para sugerir melhores dados de saúde, porque a saúde ela vem muito baseada no nosso comportamento, nos nossos hábitos, e não naquela consulta que você tem com o médico a cada 6 meses, um ano, 2 anos. Isso na área de prevenção, né? Prevenção e a proposição de uma melhor saúde, não o tratamento da doença em si, que também, obviamente, a gente pode falar um pouco mais em cima disso. Cristiano, a medicina hoje tem um gargalo que é chegar em todo mundo.
né? São poucos os países do mundo que conseguiram isso, ou seja, os países que melhor lidam com a medicina são os países que conseguiram, não através da medicina, mas através de outras ideias, outros programas, fazer com que todo mundo tenha grana para acessar a medicina, para chegar Sim, na medicina. Tô encurtando o caminho aqui, né, para a pergunta ficar mais sim, fácil sim. de ser feita, né? A gente pode ter com isso uma melhora, porque vamos lá, eu vou pegar coisas que já estão acontecendo. Assim, esses leitores, por exemplo, de coisas do corpo, eu preciso de alguns apetrechos, né? Alguns gadgets que, vão lá, custam milhares e milhares de reais, e a gente tem miseráveis no planeta Terra, que tem problemas mais é, imediatos e não vão ter grana para isso, enfim, né? A gente consegue enxergar nessa nova medicina com uma tecnologia mais avançada, uma facilidade em chegar em mais pessoas, ou ao contrário, com uma medicina, com uma tecnologia mais avançada, ela ainda será mais cara ainda e para pouquíssimos ainda. Tem um paradigma aí, né? Na saúde, é uma das poucas, um dos poucos mercados, por assim dizer, ou campos e áreas onde as novas tecnologias, aí você vê medicações, você vê grandes aparelhos como tomógrafos, ressonâncias, sempre foram mais caras ao longo do tempo, né? É diferente, por exemplo, a próprio Michael Porter, que é um grande pensador e falava na área de administração, que na saúde, você pega, por exemplo, a tecnologia, o iPhone, um smartphone, isso aí há 10 anos atrás era um preço, hoje em dia você, claro, não vai ter o iPhone por si só, que está mais caro, mas você consegue um smartphone com a capacidade 10 vezes maior do que tinha 5 anos atrás, pelo 10 vezes mais barato, né, por assim dizer. Então, na saúde já tem muito disso. As novas tecnologias sempre vêm mais caras. Porém, existem sim tecnologias que estão vindo para ter um maior acesso às pessoas à saúde. E a própria inteligência artificial ela vem baseada nisso. A telemedicina entrou, obviamente, fora do Brasil. Não é bem uma tecnologia, mas você conseguir fazer consultas por vídeo foi muito mais capaz nos últimos 10 anos. Lá fora, Estados Unidos, Europa já tinha isso regulamentado há muito mais tempo. Aqui no Brasil foi regulamentado depois da pandemia, mas deu muito mais acesso às pessoas conseguirem ter acesso a um médico no interior. O acesso a um especialista, ou esse especialista falar com um médico generalista, uma consulta entre especialistas para ajudar, né, aquela pessoa que não tem acesso a um dermatologista, um oftalmologista, que não é qualquer cidade interior que tu vai ter. Então, isso facilitou, e é por um meio muito mais barato. A Google criou uma tecnologia, não sei se tu sabe, mas a nossa retina, o fundo do olho, atrás do olho para leigos, tem diversas informações. Lá onde estão os vasos, microvasos, e você consegue avaliar, por exemplo, o grau de diabetes de uma pessoa e Poxa. consegue até evitar a potencial, que uma das complicações da retinopatia diabética é ter a cegueira. Então, a Google tem um dos 5 grandes marcos deles na área da saúde, que é o Google Health, com inteligência artificial, tu através ou de uma foto, ou até mesmo, como eu falo, desbloquear o teu telefone do iPhone, já dá um pré-diagnóstico, saber se aquela pessoa tem um potencial de ter diabetes, ou se aquela diabetes que ela já tem vai evoluir para uma cegueira. Então, com uma simples foto, ou com um simples exame através da câmera do celular, ou através de um aparelho que tu acopla nesse aparelho, né, que tu consegue fazer o fundo de olho, tu tem acesso a evitar cegueira, evitar complicações. Então, eles estão criando esse projeto até mesmo para países como África, enfim, países que têm, né, condições menores. Você tem aparelhos de ecografia que eram gigantes há pouco tempo atrás, custavam 200, 300 mil dólares, que não era acessível, obviamente isso barateou hoje em dia. E agora tem um aparelho que é o tamanho do iPhone. E você acopla num smartphone esse aparelho e consegue fazer à distância, por exemplo, fazer ecografia numa paciente que custa 1.500 a 2.000 dólares o aparelho, 5, 10 mil reais. Tem até para eles o nome dessa marca, mas de outros menores, ou seja, praticamente 100 vezes menor o valor do que era há 5, 10 anos atrás, e consegue colocar isso numa zona rural, botar numa área que tem pouco acesso, levar um aparelho desse pequeno, transmitir essa imagem para um médico via telemedicina que está num grande centro e fazer um diagnóstico importantíssimo para essa pessoa. Então, a tecnologia nesse lado, sim, vai trazer muito mais acesso para uma camada enorme da população. A gente está muito otimista, tá? E tá ótimo. Enfim, né? A gente tem provas na história do homem se tratando, né, em cima disso. Eu quero continuar no otimismo ainda e eu quero pegar áreas da medicina, né? Você já consegue observar qual área da medicina? Tu citou o primeiro exemplo aqui sobre radiologia, né? Sobre o ler Uhum. rápido, né? Mas vamos lá, a medicina mental.
a medicina de coração, a medicina a, a, a medicina que observa o câncer, por exemplo, né? A gente consegue adivinhar qual é a primeira medicina que vai ganhar com isso? Já tem alguém ganhando com isso? Enfim, eu sei que a aceleração, né, de prognósticos, enfim, né, tudo isso, diagnóstico, desculpa, né, isso Uhum. tudo é legal, é tudo interessante para qualquer medicina. Mas tem a medicina que vai ganhar mais rapidamente com a chegada da inteligência artificial? Não sei se tem uma assim disparando, né? Acho que todas elas vão andar de uma forma parecida. Obviamente, a área da oncologia, eu não sou especialista em oncologia, mas o que eu tenho visto, porque a oncologia, uma tem um investimento muito alto, né? Porque, obviamente, todo mundo quer buscar a cura do câncer o mais rápido possível. Então, é uma área que tem muito investimento, tem um aporte financeiro em todos os pontos. Então, você vai desde a medicina de precisão, que avalia a parte genética e saber o que cada paciente necessita, que tipo de droga. Então, você conseguir adaptar uma medicação e para um determinado ponto, para um determinado paciente, né? Você pega até mesmo novas formas de tratar o câncer. E agora, recentemente, a gente está vendo a terapia, imunoterapia, você está vendo, né, que é o que próprias nossas próprias células atingindo células tumorais. Você tem novas formas de tratamento, como você pegar vírus específicos, esses vírus irem diretamente ao órgão que está afetado e alterar, né, a parte genética disso, que a gente chama a técnica de CRISPR, que é fazer uma edição genética. E saiu agora recentemente um artigo muito debatido, não vou entrar em detalhes aqui, até se o resultado foi bom ou ruim, mas foi o primeiro artigo que mostrou, conseguiu fazer uma edição genética no paciente que tinha altos índices de colesterol. Então, que pacientes têm que tomar uma medicação para o resto da vida, né, com alto índice de colesterol. Então, conseguiu, com esse tratamento, com essa técnica CRISPR, você conseguiu editar parte desse gene e conseguiu, digamos assim, que deletar ele. A pessoa nunca mais vai precisar usar medicamento. Tem os efeitos colaterais disso, tem os estudos, não vou entrar em detalhes aqui, obviamente foi um estudo preliminar, é um estudo pequeno, né, que mostrou esse ponto, mas mostrou, o primeiro estudo mostrou essa técnica é possível. Bom, isso Uh, é o final da indústria farmacêutica. não sei se é o final, né, mas a indústria farmacêutica também está trabalhando nesses Começo do conceitos, né, fim. você conseguir, pode Ou ela ser, vai ter que se talvez, né, adaptar. você conseguir, assim, já na alteração genética, você conseguir manipular e editar isso e a pessoa não ter aquela doença, né, com certeza, tu vai evitar o uso de muitos medicamentos aqui para frente, né? Mas isso ainda é muito preliminar, é muito incipiente, mas é uma área que está crescendo muito forte também. Então, eu coloquei na cardiologia, na oncologia, áreas da cirurgia com a robótica, né? São tecnologias que a gente não citou aqui, Óbvio, mas óbvio. a robótica, e até tenho colegas que são especialistas nessa área, nós trabalhamos com isso no bloco cirúrgico. A robótica acho que criou um avanço do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista de ter procedimentos cada vez menos invasivos, pelo assim, não ter que abrir o paciente, que já tinha antes com a videolaparoscopia, que é por vídeo, mas a cirurgia robótica dá uma visão para o cirurgião em 3D muito maior, consegue trazer esses dados, identificar e saber, quase como um Waze dentro do corpo humano do paciente, para leigos aqui, para dizer, olha, ali tem um vaso sanguíneo, não pode cortar, ali não pode aquilo. Então, tu quase que tem uma camada, um filtro, que tu evita ou diminui o erro humano em cima disso. E aí tem um potencial até lá na frente de você poder ter outras pessoas operando à distância esse paciente, porque é uma tecnologia que o robô está lá. Então, com o advento, né, 5G, com a internet cada vez mais rápida, você pode ter um especialista junto com o médico, realmente sempre tem que ter um médico, a equipe aqui próxima, que pode estar operando à distância esse paciente. Então, são avanços nessa área, então, a área de cirurgia, a própria anestesia que eu trabalho, a gente já tem estudos trabalhando conceitos que uma anestesia automatizada, que quase que botar um piloto automático com todos os sensores que o paciente está utilizando durante a cirurgia, sensor cerebral, sensor de oxigenação, pressão arterial, todos, ele pega todos esses dados, coloca numa bomba e consegue avaliar a dose, adequar essa dose, e o médico fica ali, digamos que no piloto automático para uma intercorrência para algum momento. Isso ainda está um pouco longe de acontecer, mas tem vários estudos trabalhando esse conceito que a gente chama de closed loop, e imagino que pode ser daqui para frente, né? Tu ter cada vez mais automatizado. Eu não estou falando isso para os próximos 5 anos, mas realmente é algo que pode crescer muito nos próximos anos.
Cristiano, bom, a gente tratou como utopias, né? Onde há a possibilidade de a gente chegar em coisas espetaculares, enfim, né? Uhum. Até eu chego a falar sobre isso em algumas falas de palestras e assim, sobre, né, o Jeff Bezos botando dinheiro em startups de imortalidade, né? Sim. Enfim, né? E as pessoas primeiro olharam assim, tá, da onde? Como que da onde? Já estamos ficando mais tempo aqui, cara. Daqui a pouco descobrem e a gente ficar para sempre. Bom, aí vai ser um problema da Previdência, Previdência. Aí nós vamos ter que se virar a gente vai criar outros problemas. Enfim, mas não é sobre isso aí. A gente está falando de utopia, onde ela pode ser muito legal. Vamos falar de distopia. Vamos falar do medo, né? Porque tem muita gente com medo, inclusive de dentro, né? Pessoas que estão enxergando a inteligência artificial em modelos muito mais avançados. Elas parecem que entram numa sala e algumas delas saem assustadas de lá, né? Saem assim, beleza, né? Vamos imaginar um futuro distópico. Onde é que pode dar errado, Cristiano? Onde é que nessa área de saúde, medicina, onde é que a gente pode errar a mão? O que que pode acontecer para a gente caminhar para um futuro distópico? A Amy Webb, né? Ela traz muito essas tendências. Ela coloca o melhor cenário, o cenário realista, e o pior cenário, o worst case scenario. Então, até faz que meio que uma brincadeira em cima disso. Tu tem todos esses dados monitorados, você tem todos os pontos, né, que tu tem. Aí tu tem também a automatização na tua casa, por exemplo. Aí você chega em casa, tem a geladeira conectada com a internet, com todos os pontos, e diz, ó, essa quantidade de calorias que tu pode consumir. Aí você está cansado, estressado, quero lá, né, tomar uma cervejinha, opa, ela vai lá e bloqueia a geladeira. Não, tu não pode beber porque porque teu nível de triglicerídeos está muito alto, tu tomou há uma semana atrás, tu não pode ingerir essa medicação, ou tu não pode ingerir essa quantidade de calorias. Enfim, obviamente é quase uma piada em cima disso, né? Mas tem a questão também dos dados, né? Hoje em dia, recém saiu a própria empresa 23andMe, que trabalha, né, com dados genéticos e usa esses dados para pesquisas científicas, enfim, trabalha com farmacêutica, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas ela trabalha primeiro com o ponto da ancestralidade, mas na verdade o que ela quer é mapear todos os dados genéticos de maior quantidade de pessoas do mundo. Eu sou favorável a essa pesquisa, favorável a essa startup, mas ela recentemente apresentou, primeiro ela falou que era 0,1% dos dados foram hackeados, e agora praticamente, assim, pelo que eu vi, mais de metade quase da amostra foram hackeados. O que pode ser feito com esses dados? Né? O que tu pode ter exposto da tua saúde? Então, esse equilíbrio de exposição, de hacking que a gente está vivendo, pode De talvez ser usado privacidade, contra né? É um problema já real hoje, né? privacidade, Privacidade, né? já em outras áreas, né? Daqui a pouco você tem a tua privacidade de dados de saúde rompida, e daqui a pouco a gente tem o que a gente tem os golpes hoje em dia, né? O golpe da internet, que, olha, todos os teus dados de saúde estão comigo, eu posso até alterar alguma coisa aqui no teu hospital, então tu tá falando números distópicos, né? Uma realidade distópica. É tu ter cada vez biohacking, cada vez outros dados, até mesmo podendo até interferir com a tua saúde dentro do hospital, de uma certa forma, né? Então, tu ter, se a gente for usar tudo com máquinas, ou tu ter o ser humano diminuído essa capacidade, substituído por máquinas, não, daqui a pouco um plano de saúde vai dizer, tá, falando uma parte de distopia, né, a maldição, como tu diz, Claro. olha, é muito mais barato eu usar a máquina para atender o maior número de pessoas, e tu vai lá, entra na cabine, faz o exame e vai para casa, e tu ser mal atendido, tu não tem que ir lá do humano, mas ser mais barato, e tu tirar quase que o médico, o profissional de saúde da jogada e só ficar para os mais e mais ricos, digamos assim, que tem valor para pagar por aquilo, isso eu não acho bom. Vamos pegar um cenário de uma super tecnologia que chegou pra gente. A gente já tem um tempinho assim para Hum. avaliar, né? Que tem grandes vantagens e desvantagens. Aparentemente, todas as tecnologias do mundo que apareceram foram essas, né? Pegar o martelo, né? Um exemplo bem baixo. O martelo nos ajudou muito a construir. Mas de vez em quando um louco pegava o martelo e matava alguém, transformando numa ferramenta de matar. Enfim, a culpa é do martelo? Não é. Então, toda tecnologia tem o seu uso indevido e devido e faz a gente avançar. Ah, ah, hum, Ainda nesse cenário distópico, né? Desculpa, retiro a distopia e volta para hoje. A internet veio para revolucionar a gente, o conhecimento numa tela, enfim, né? Depois veio o smartphone, que agilizou ainda mais esse conhecimento, a facilidade. E a gente tem uma certa, como é que é a palavra? Concentração de poder dessa internet hoje. São poucos os seres humanos que comandam as nossas vidas. Eu estou exagerando bastante, tá? E vou exagerar ainda mais.
né? É o Mark Zuckerberg está na minha vida. O Mark Zuckerberg está na minha vida hoje, profundamente. Se ele decidir enlouquecer para uma ilha e fechar tudo, nós vamos ter um problema. Vai ter outras empresas que vão pegar o lugar dele, mas nós vamos penar aí. Vamos perder alguns bilhões de dólares em negócios. A gente vai perder algumas coisas, né? Que a gente vai ter que para até vir de novo, beleza. Enfim, vamos colocar esse cenário na inteligência artificial. Ela é tão potente, ela é tão grande, ela precisa de tanto conhecimento. Ela também estará como a internet está na mão de poucos. Eu acho que essa é uma boa pergunta, né? Porque hoje em dia está, né? Vide o caso da OpenAI, né? Foi essa grande novela, né, de quem vai assumir o comando, o board, tira fora o CEO, coloca outro, mas foi a grande e a primeira assim, grande empresa que colocou realmente inteligência artificial na mão das pessoas, com o ChatGPT. Quem já usou, quem usa, sabe o quão potente foi, o quão potente vai ser e está crescendo, ou seja, uma grande empresa que começou até lá no início com a ideia de ser open source, todo mundo ser aberto, todo mundo poder usar, e virou uma empresa, né, já profit, que tem uma Microsoft gigante por trás. Então aí você pega a Microsoft, você pega a OpenAI, já dominando uma grande fatia disso. Você pega, né, a Amazon, você pega a Apple, você pega a Google, que está entrando forte nessa corrida. São aí as quatro principais. E eu acho que você pega a que tem o maior monopólio de tudo isso que a gente não falou aqui, né? Que é a NVIDIA. Vocês conhecem a NVIDIA, que é a fabricante dos chips que conseguem esses caras foram geniais, né? E Suportar o esse CEO, tipo de tecnologia. exatamente. Sabe que veio dos games, né? Não sei se tu é, eu não sou gamer, mas assim, ela começou com GPUs que analisam imagens em games e com isso ela conseguiu ter uma capacidade enorme de processar muitos dados, porque quem sabe game, conhece por imagem, tem que ter muito mais capacidade em cima disso. Essas GPUs cada vez mais potentes, que só a NVIDIA fabricava, ou ela era a principal fabricante em cima disso, que entrou como placas acessíveis para usar nos large language, nos LLMs, e para usar na inteligência artificial generativa, que é que tem agora. Então, a NVIDIA praticamente tem um monopólio total de todas essas empresas. Não é à toa que as ações elas valorizaram nesse último ano incrivelmente. Então, tu acaba pegando sim. São poucas, quatro, cinco, as big techs, mais uma grande empresa que está fabricando, né, esses chips, e até mesmo um dos pontos, parece que dizem, né, do Sam Altman ter saído é porque ele está criando, trazendo outras empresas para criar os próprios chips de análise, para não depender de uma segunda, de um terceiro. Então tem muita coisa por aí, mas eu acho que não tem como tu não. Essas big techs vão assumir assim, 70, 80, 90% disso. Pode ser para o lado bom, como pode ser para o lado ruim, né? Estão dominando o mercado. Existem muitas startups, e eu acho que tem várias concorrentes que estão crescendo agora, na OpenAI, agora as outras Big Techs estão entrando nesse ponto, mas precisa de um aporte financeiro. Sabe quanto é o valor de um chip desse, uma GPU? É milhões e milhões de dólares. É muito caro. Então, você conseguir consumir esses dados, elaborar eles, treinar isso e ter o aprendizado de máquina é muito caro, é muito dinheiro. A velocidade também. A própria NVIDIA comprou uma startup, se não me engano, uma startup israelense, que trabalha com. É uma nova forma de internet banda larga mais rápida ainda. Ela comprou essa empresa. Porque ela sabe que o tráfego de todos esses dados vai ser algo ainda. Você tem que ter a logística, a infraestrutura disso. Então, tá na mão desses poucos que têm muito dinheiro, obviamente, as empresas que estão dominando por esse ponto. Se isso é positivo ou negativo, acho que é uma outra discussão, né? Mas, mas sim, vai acabar entrando nessas poucas empresas que estão crescendo nesse ponto. Cristiano, seremos Mas o imortais. lado, Por favor, por favor. desculpa, não, o lado bom eu acho que é quase como uma AWS, né, que a Amazon criou. A Amazon criou um dos maiores serviços de nuvem. E o que ela possibilitou? A trazer diversas startups a ter sua criatividade, ter tecnologia em diversos pontos, e várias delas na saúde, que puderam usufruir desse serviço. E eu acho que inteligência artificial e OpenAI e outras similares estão usando, e até agora foi um lançamento recente, onde você vai poder usar a inteligência artificial deles para diversas outras soluções, em diversas startups na saúde, em outras áreas, estão utilizando disso quase como um AWS, um serviço de nuvem, mas é um serviço da inteligência artificial deles para novas soluções. E isso é muito bom. Isso agiliza e acelera muito o processo de outras tecnologias, né?
É quase Tem, como a Apple Store foi há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, né? sim, Mudou, perfeito, revolucionou o mercado. Né? perfeito, perfeito. Há como novas doenças surgirem, agora estou perguntando para um médico mesmo, né? Com essas tecnologias? Eu sei que mentais, sim, né? Enfim, não exatamente uma nova doença, né? A gente estava caminhando num caminho, a gente está caminhando, trilhando aqui algo como, sim, sim, é salvação, a gente vai ter agilidade, a gente vai ter, né, mais certeza, a gente vai ser mais certeiros, enfim, a gente vai conseguir daqui a pouco até adivinhar, ó, aqui vai dar problema, vamos consertar logo esse gene aqui, deu, acabou, enfim, né, a gente tá bem positivo aqui. Mas há como surgir novos problemas no corpo humano com super novas tecnologias? De novo, tô sendo meio Blade Runner aqui. Blade Runner é um filme que é fantástico, excelente. Eu acho que talvez o mundo todo, como tecnologia, talvez possa estar mudando, né? E O jeito que a aí gente já encara tá. as tecnologias já causam É, transtornos, né? Tipo assim, enfim, né? Atrapalha a talvez educação, excesso de vamos olhar assim, telas, coisas. na saúde mental, exatamente, né? Isso. E acho que quem tem filhos, eu tenho filho, a preocupação é maior disso. O que eu mostro do mundo real, né? Cada vez a gente quer mostrar mais o mundo real quando tem algo mais tecnológico, né? A gente tem um celular que tem opção e um YouTube ele pode assistir a hora que quiser. Até foi engraçado esse dia, eu estava com meu filho, ele pá, mas esse jogo aí é ao vivo? Eu, sim, é ao vivo. Tá, mas eu não posso passar para frente, não posso passar para trás. Ele não estava acostumado com isso. Ele não estava Esses acostumado com dias isso. apareceu uma propaganda. A gente tava vendo na Globo, entrou uma propaganda, ele não acreditou que a gente tinha que assistir. Que não dava pra pular o Sim, ele anúncio. assim, não, mas passa para frente. Passa para trás. Não, meu filho, isso aqui é ao vivo. É isso que chama ao vivo. Aí eu me dei conta, sim, ele está vendo quase 90% é ou seriado Netflix ou é YouTube, então ele não está acostumado a ver a televisão como a gente via antigamente, digamos assim, né, na minha idade. Então, eu acho que essas novas tecnologias vão trazer novos problemas, como a gente já está vendo até sentindo um pouco agora. A ansiedade, a questão de saúde mental, a questão, né, da solidão. E aí, tu falou Blade Runner, na hora me veio o Blade Runner 2, né, o novo, o último. Óbvio que o primeiro é fantástico, mas o último, você pega acho que é o papel ali, né, esqueci o nome do ator principal agora, que ele chega em casa e tem um holograma esperando ele. Não é casado, tem uma esposa esperando ele. E a gente já sabe hoje em dia que existe até uma startup que está trabalhando com isso, que é um personal companion, né, que é uma inteligência artificial, é quase que aquele filme Her, né, não sei se tu viste, né, o filme Sim, Her sim, sim, sim. do Spike Jonze, que ele trabalha esse conceito. Então, uma pessoa, eu acho que talvez a humanidade possa, por um lado, onde tu vai ter tudo servido com AI. Para que eu tenho uma companhia? Por que eu vou me reunir com meus amigos? Eu até digo, o WhatsApp é maravilhoso, mas muitas vezes tu passa meses sem ver as pessoas porque tu está só no WhatsApp. Então, talvez a tecnologia possa ter criado algumas coisas que a gente não tinha um tempo atrás, né? Se isso vão ser doenças, e aí você pode, bom, transtornos psicológicos, mentais em cima disso, a gente já está vendo esses Certamente, pontos, né? É. né? O lado negativo de tudo isso. Então, acho que esse é um dos pontos, né, que mostra o quanto a gente poderia voltar e ter aquele lado, né, mais humano de novo, tirar só férias, vão só para um lado, ficar offline. Isso Hum. praticamente não existe, né? Mas talvez seja a Cristiano, cura para alguma das coisas, né? para finalizar, seremos imortais? A tecnologia nos transformará em seres imortais? É o Ou a máquina famoso. humana tem que apodrecer? É uma pergunta quase que filosófica, né, e ética em cima disso, né? Eu acho que o processo todo ninguém quer envelhecer. A gente está sempre buscando imortalidade. E aí tu pega os grandes tecnólogos e empreendedores do Vale do Silício, eles já estão entrando em startups de longevidade, como é que você chega mais rápido, como é que você vive mais tempo. Eu acho que a gente tem que aproveitar e ter qualidade no tempo, né? Eu acho que o Jeff Bezos, né, eu acabei de assistir, não sei se tu viu o podcast do Lex Fridman, né, que é um famoso, e ele faz um podcast que sempre chama grandes personalidades. Agora, o último foi com o Jeff Bezos. Ele fez exatamente essa pergunta. Pô, o Jeff Bezos está investindo na Blue Origin, né, criando, junto com o Elon Musk, né, essa corrida espacial. Tem a maior empresa que domina o mundo, tecnologia em todas as áreas. Perguntou para ele, tu quer ser imortal? Tu quer chegar lá? E ele respondeu exatamente isso. Ó, a gente tem que chegar com qualidade. Eu não quero ser imortal, acho que a gente vai acabar envelhecendo, eu quero só ter qualidade no meu tempo. Eu acho que na saúde é isso. Eu não estaria em busca de chegar a 120, 130 anos, mas chegar a um tempo satisfatório. A expectativa de vida já cresceu muito, né? No Brasil hoje em dia, chegou a 80, poder chegar aos 90, até os 100 anos.
Tem um parente meu agora que vai fazer 100 anos, eu fiquei sabendo agora recentemente, e Hum. com a cabeça excelente. Tem que chegar com a cabeça boa, com qualidade de saúde ainda muito boa. Então, a medicina, a tecnologia nos proporcionar que a gente chegue na velhice, ou a velhice entre aspas, porque pensa agora, o que era uma pessoa de 70 anos na década de 50? Era o de 100 anos agora. Então, agora os 70, o novo 60, é de ter qualidade de vida, qualidade de saúde em cima disso. Então, para isso, eu acho que a tecnologia, sim, ela serve. Para a gente ter mais qualidade, saúde, estar tá entre os nossos entes queridos e ter mais tempo de vida em cima disso, né? Esse é o ponto que Assim, eu quero chegar. Eu acho que não vamos ser imortal, mas ter mais qualidade. Isso há sim. 50 minutos, Cristiano, eu estava mais pessimista. Obrigado. Acho que tu clareou muitas coisas aqui, né? Deixou os asteriscos nos locais onde eles devem estar, enfim, né? Para asterisco, ó, observe isso aqui pode dar errado, isso aqui pode dar certo. Quer dizer, muito mais onde pode dar errado, né? Enfim, então por isso que é legal a gente ouvir o maior número, maior número possível de pessoas aqui no Potter Entrevista para um assunto tão fascinante, né? Tão interessante, tão legal. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço muito. Tenho certeza que quem chegou até aqui ganhou bastante com esse tempo aqui. O podcast é um belo companheiro e, enfim, dá para ser assistido, porque não sabe, chegou até aqui sem saber que eu e o Cristiano estamos na tela, a gente tá na tela também, né? Tá no YouTube, enfim, né? Quem tá no Spotify, quem tá no YouTube dá para só escutar no Spotify e nas outras plataformas. Cristiano, muito obrigado, cara, pelo teu carinho. E Eu que acho que agradeço. a gente vai Um te chamar prazer. para assuntos posteriores aí. Obrigado pelo carinho. Tá, muito obrigado pelo teu tempo. Valeu, Potter. Um grande E abraço a todos. E um beijo também pro Tecnopuc que está com a gente aqui, né? Que pediu, né? Vamos voltar com mais uma temporada do Pota Entrevista que estava encostado lá. Vamos trazer a tecnologia, né? Vamos perguntar pra galera se é maldição ou salvação, enfim. Então a gente vai somando pessoas aqui e você vai chegando depois nas suas conclusões, depois de escutar educadamente o que está sendo falado pelos entrevistados aqui. Cristiano, um beijo, cara. Muitos amigos tenho lá, Tecnopuc, fantástico, realmente proporcionando, né, a tecnologia. E aqui, nosso quintal, no Rio Grande do Sul. Sempre é muito longe, tem muita coisa lá boa, realmente. Perfeito. Obrigado ao Pomper e ao Cristiano Valeu. que aguçaram a chamada deste Cristiano Engler aqui com a gente. A gente volta daqui a pouquinho. Se você escutou a gente em 2023, um beijo, feliz ano novo. Se já escutou em 2024, que 2024 seja um ano de muita saúde. Saúde para você. Tchau.